Sim, transatlântico que travou o canal de Suez, transporte marinho, atualidades e o que pode atrapalhar aí a sua vida e também o seu vestibular. Bom, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, o canal mais divertido e interessante, com vídeos informativos e com informações corretas, precisas e também que sejam diretas ao assunto. Vamos lá então? Como que esse transatlântico ele causou um certo rebuliço em 2021, principalmente lá no canal de Suez? Bom, o transatlântico enorme, ele acabou travando um caminho que vai do Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho. E qual é o contexto de tudo isso? Sabe onde fica esse canal? Ele fica ali no Oriente Médio. Então, quando nós estamos falando do Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, eles são muito importantes porque eles ligam ali o Oceano Índico até o Oceano Atlântico. Ele liga a Índia, a China, da Europa, dos Estados Unidos. Os países, eles economizam muito, o transporte economiza muito combustível nessa passada. Nossa, Arnaldo, é verdade isso? Sim. Então se você curtiu aí essa informação, não esquece aí de curtir também o vídeo e se inscrever no canal para ter muito mais outras informações. Vamos lá então? Olha só, quando nós estamos falando do canal de Suez, nós precisamos lembrar do quê? Primeiro, ele é um fenômeno natural, diferente do que aconteceu no canal do Panamá, que isso daí é para um outro vídeo. Mas no caso do canal de Suez, ele é natural e ele fica ali no Egito, entre a Península do Sinai e a África. Peraí, esse canal de Suez, então, ele está entre três continentes importantes. Ásia, onde fica o Oriente Médio, Europa e também África. E o que tudo isso tem a ver? Vamos lá, então. Por estar entre três continentes, ele é muito importante e é um trecho onde passam muitas embarcações. Além de passar essas embarcações, não são embarcações assim, tô dando um passeio aqui no meu iate. Não, não é assim. Lógico, você cobra um pedágio para passar nesse estreito, mas principalmente quando você está economizando muito no transporte, muito no combustível e principalmente tempo. Lembra que nós estamos no momento do capitalismo em que o tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, tempo no transporte ele é dinheiro, e lógico, não dá para fazer um transporte aéreo, todas as embarcações elas serão o melhor meio de transporte hoje que nós temos. E principalmente Europa, comercializando cada vez mais com a China está crescendo em todos os países, em todo o comércio global. Então você já pensou se as embarcações que saíssem da China precisassem atravessar toda a África para chegar lá na Europa? Nossa, ia dar um baita de um trabalho. E o que isso afetaria o seu dia a dia? Isso ia afetar, por exemplo, no aumento do preço dos alimentos, aumento no preço dos combustíveis, afinal o Oriente Médio está ali do lado e todo o combustível está vindo de lá. Nossa, que bagunça, né, Arnaldo? Sim. Então, olha só, aqui está só a pontinha do iceberg. Vamos pro próximo? Ali é um conceito, e principalmente muito importante que nós temos desse Oriente Médio, que é o seguinte. Quando nós estamos falando da geopolítica, do relacionamento entre os países, lembra que Israel e também o Egito, eles tiveram uma disputa muito grande por essa península do Sinai. E por quê? O Egito queria tanto essa península do Sinai só para ser feliz, só para ter mais território? Não, mas sim porque ali estava o canal de Suez. Ali é onde você tinha principalmente escoamento muito grande de produtos. O escoamento do petróleo, que é a principal fonte energética do mundo. Uou, então vamos lá. Isso é importante por quê, Arnaldo? Bom, se nós temos de um lado o petróleo como principal fonte, principal matriz energética, do outro lado nós temos que pensar que, bom, ali está passando toda a produção do mundo inteiro, como eu já havia falado, então lógico que vai ter conflitos. Se o Oriente Médio é uma área de disputa, imagina o canal de Suez. Mas quando que foi essa disputa do canal de Suez? Ali por volta de 1940, 50, 60, 70, 80 e assim por diante, onde nós vamos ter a questão da Palestina, que isso é um assunto para um outro vídeo.
Então, quando nós estamos falando ali da questão da Palestina, automaticamente nós temos que lembrar da Península do Sinai e nós vamos ter que lembrar, sim, do Canal de Suez. Então, ó, se você quiser passar no vestibular esse ano, você precisa saber tudo sobre Canal de Suez e também sobre a questão da Palestina, que com certeza cairá. Então, vamos lá. Quando nós estamos falando do Canal de Suez, nós temos que lembrar que, opa, ali você vai ter principalmente o povo egípcio que vai ter o controle, mas também você vai ter uma influência da Europa, dos Estados Unidos, porque afinal a produção chega lá. Quem mais então vai ter esse interesse? A China, claro, porque assim os seus produtos ficam muito mais baratos. Então o mundo inteiro voltou às suas preocupações, porque quanto mais embarcações ficassem paradas ali naquele canal, o que ia acontecer? Pode ser que alguns produtos ficariam vencidos e também pode ser que os produtos ficariam mais caros porque faltaria no mercado, faltaria nos comércios. A sorte que o que aconteceu? A maré alta, com a aproximação da Lua e o planeta Terra, a maré subiu e isso ajudou a desencalhar esse transatlântico. Por que esse nome transatlântico? Transatlântico porque ele atravessa o Atlântico. Arnaldo, mas esse navio, ele não estava no Oceano Índico? Então, da onde que veio... Os cachorros latindo, os cachorros estão brigando. Vamos lá. Bom, quando nós estamos falando de transatlântico, nós precisamos lembrar que isso é um contexto da Europa, onde as embarcações europeias elas saíam do continente e iam para a América, atravessavam o Atlântico, por isso que é transatlântico. Mas lógico, nós chamamos de Transpacífico e por aí vai. Só que nesse caso eles sempre chamam de transatlântico. A mídia principalmente chama de transatlântico só porque é uma embarcação grande e está indo até a Europa e tem esse destino Europa. Tudo bem? Então é muito importante de você lembrar também, principalmente com essa criticidade, tá bom? E isso chegaria sim no Brasil, esses preços, tá bom? Por quê? Porque o Brasil depende muito da Europa, dos Estados Unidos, da China. Então com certeza isso chegaria também numa crise brasileira. A sorte, mais uma vez falando, é que em 5 dias esse canal ele pode ser desobstruído, mas ainda existem muitas filas. E aí, também esse assunto ele permite nos falar sobre as eclusas. O que são as eclusas? Turma, eclusa é o seguinte, é quando nós temos um elevador de uma embarcação. Então, por exemplo, o Oceano Pacífico e o Atlântico, eles têm uma altitude diferente. Logo, lá no canal do Panamá, por exemplo, que fica na América, esse canal ele vai ter o quê? Uma elevação. Então vai ter um lugar onde a embarcação vai entrar e vai servir como elevador. Sim, os navios, as embarcações, eles vão entrar por esse canal. E também, principalmente, vão ser elevados ou rebaixados. Isso é muito utilizado principalmente para você atravessar eclusas, assim como tem aqui em São Paulo e na região sudeste do Brasil. Tudo bem? 2 outros assuntos muito importantes, então fique até o final. Quando nós estamos falando de meio natural, é muito importante de nós lembrarmos que ali onde nós temos o Canal de Suez, nós vamos ter a separação de 2 placas tectônicas. Sim, nós temos uma zona de contato entre placas divergente. Se elas estão divergindo, o que vai acontecer? Estão se separando. Primeiro você tem o processo de rifteamento, depois vai chovendo muito, água vai entrando e vai acumulando nesse rift e vai formando os mares, assim como o Mar Vermelho, assim como o Mar Mediterrâneo ou o Mar Negro que fica perto dessa região. Nossa, olha só! Mas Arnaldo, então isso significa que esse mar pode ficar ainda maior? Sim, esse mar ele pode ficar ainda maior, chegando a construir novos... Construir, parece que o ser humano vai lá, né, Arnaldo? Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação possível de novos oceanos. Ah, isso vai acontecer em 100 anos? Será que eu vou ver isso ainda, Arnaldo? Não, você não verá isso. Que triste. Bom, então o que pode acontecer? Sim, as próximas, daqui umas 10 mil gerações, quem sabe, possa haver sim um novo mar sendo formado. Mas isso não é em escala de vida humana, e sim em um tempo geológico. Tudo bem? Além disso, como que pode cair isso no vestibular? A containerização. O que é isso, Arnaldo, pelo amor de Deus? Containerização, ou os containers, essas caixas de metal
onde o que vai acontecer? Nós vamos ter várias delas nas embarcações. Por exemplo, nos trens. Sim, os trens também, os caminhões também transportam. Só que o que acontece? Enquanto você precisa de um monte de caminhões para você transportar esses containers, cada container precisa ser puxado por um caminhão, um navio consegue levar centenas desses containers. Sim, então otimiza muito mais o transporte, é por isso que o transporte marinho ou oceânico ele é muito mais barato do que o aéreo, o ferroviário e também o rodoviário. Beleza? Então, isso daí é um conteúdo muito importante de ponta que você com certeza usará nesse ano no vestibular. Beleza? Muito obrigado pela sua presença até aqui. Não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, comenta aí se você gostou, compartilhe com seus amigos e suas amigas e até uma próxima. Até mais, tchau, tchau!